Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Science Talk. O tema de hoje é Grandes Invenções da Humanidade. Nossa grande convidada é a professora Daniela, do Departamento de Física. Boa tarde, professora. Para começar, eu só vou explicar, caso alguém ainda não saiba, mas vai funcionar assim. Nós vamos entrevistar a professora antes de começar a falar sobre o tema. Após terminar essa pequena entrevista, nós vamos passar alguns vídeos sobre o tema. Vocês da plateia podem comentar, fazer perguntas à professora a respeito do tema, e a professora também vai poder comentar sobre o tema, não somente sobre os vídeos. Então, começando, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, professora, é perguntar como foi sua experiência acadêmica ao longo da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, né? Um monte de coisa. Eu acredito, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, tá? Obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha experiência. Eu acredito que a minha experiência acadêmica não deve ter sido muito diferente da de vocês, né? Disciplinas difíceis, né? Muitas noites sem dormir, né? Ficar de madrugada, final de semana na universidade estudando, eu passei por tudo isso, né? Tive reprovação, reprovei em 2 disciplinas no curso, teve jeito, reprovei, mas foi bom. Eu digo sempre para os alunos que acabam me provando, né? Porque pode ser um pouco desestimulante, mas muitas vezes é necessário, né? Se você não está levando, se não conseguiu vencer o conteúdo, é porque você não se dedicou o suficiente, né? Então, as 2 disciplinas que eu reprovei, fiz de novo, fiz questão de fazer com o mesmo professor, as 2 disciplinas, né? Para realmente mostrar para mim mesmo que eu não estava preparado naquele momento. E o curso de Física, ele me ensinou uma coisa muito interessante. Depois que você faz o curso de Física, você termina o curso, você se sente capaz de fazer qualquer outra coisa. Nossa, qualquer outro curso agora eu travo, depois que eu peguei o curso de Física. Essa é a sensação que você tem quando você termina o curso, né? Então isso é gratificante, você saber que você passou por um curso que todo mundo considera difícil. Então não se desestimulem, acaso venham reprovações. Isso vai acontecer, acontece na vida acadêmica, é normal. Faltou o quê? Faltou um pouquinho mais, né? O que eu sempre digo para os alunos. O curso de Física, ele é um curso que vai exigir de você mais do que exige dos seus outros colegas de outros cursos. Você pode encontrar aqui pela UFAM, pessoal que gosta de fazer festa, que vai final de semana, que sai final de semana, né? Muitas vezes vocês vão ter que deixar isso de lado, porque o curso de Física exige de vocês, tá? E uma outra coisa que eu gosto de falar para os alunos também é que você não precisa ser gênio para fazer curso de Física. Eu não sou gênio, eu não me considero, eu me considero muito esforçado. Sempre estudei muito, sempre tive que estudar. Tive colegas que eram gênios, que eu considerava, meu Deus, esses caras sabem demais, tá? Alguns de vocês talvez conheçam ele, é o Kleber Dal Machado, aquele que escreveu o livro Teoria Eletromagnética. Ele foi meu colega de curso, entrei junto com ele na universidade. Ele se formou um semestre antes que eu fazer, né, da reprovação. Ele se formou, eu formei um semestre depois que ele, mas a gente entrou junto e a gente seguiu o curso junto. E ele me ajudou muito. Eu sempre tirava dúvidas com ele. Antes de procurar o professor, eu procurava o Kleber. E uma coisa interessante do Kleber é que ele tirava dúvida dos alunos que estavam à frente dele, fazendo disciplinas que ele não tinha feito ainda. Ele sempre estava à frente. Então, para mim, ele era genial, sempre foi. Até hoje ainda é. Hoje eu tenho o prazer de tê-lo como colega de trabalho. A gente é colaborador na pesquisa, né? Ele acabou migrando, ele era teórico, ele acabou migrando para a área experimental. Então hoje a gente publica algumas coisas juntos. Mas então, a minha trajetória acadêmica foi toda na mesma universidade. Eu fiz a graduação na Federal de Santa Catarina, fiz o bacharelado, depois eu pedi um retorno para terminar o curso de licenciatura. Depois que eu terminei o curso de licenciatura, nesse meio tempo, antes, claro, desculpa, eu fiz o mestrado. Depois que eu fiz o mestrado, é que eu fui fazer a licenciatura, antes de fazer o doutorado. Entre o meu mestrado e o meu doutorado, tem 6 anos. Eu fiquei 6 anos afastado, né? Eu acreditei que até que não fosse... Desculpa, 6 não, peraí, ele é a conta.
8 anos. Fiquei 8 anos afastada. Tá? Eu até tinha chegado a um ponto que eu achei que eu não ia fazer o doutorado. Eu estava muito mais inclinada para dar aula no ensino médio, que era o que eu estava fazendo, do que para um doutorado. Mas aí as coisas, a minha vida particular acabou dando uma reviravolta e eu acabei resolvendo voltar para fazer um doutorado. O meu orientador de mestrado, ele me aceitou. Depois de 8 anos, ele disse, não, vamos trabalhar junto ainda. Né? Então, eu acabei voltando para a pesquisa. Era uma coisa que eu tinha me afastado. Estava dando aula no ensino médio, estava gostando muito, mas eu acabei voltando e fazendo doutorado. Doutorado eu fiz na engenharia de materiais, ciência e engenharia de materiais. Por que eu não fiz na física? Não tinha bolsa na física. Mas tinha. Aí eu fui fazer... Quer dizer, naquela época já tinha um problema de bolsa. Mas o meu orientador, ele orientava nas duas frentes. Ele era orientador da física, orientador da engenharia de materiais. E o trabalho, ciência dos materiais e física da matéria condensada é muito entrelaçado. Né? Então, o meu período na engenharia de materiais foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de fazer disciplinas muito diferentes daquelas que eu já tinha feito na física, na verdade, né? Mecânica quântica, eu tinha feito teoria eletromagnética na pós-graduação. Então, ele trouxe um outro arcabouço de informações na parte de ciência dos materiais que eu não tive a oportunidade de ter na pós-graduação da física. Então, foi muito gratificante fazer isso lá. E foi muito duro também, porque lá eu tive que fazer um monte de disciplinas. Eu estava contando, dizendo, meu Deus, por que eu fiz tanta disciplina na engenharia de materiais? É porque eram muito interessantes. Então eu acabei falando, vou fazer essa. E lá era muito rápido, porque trimestral não é como nós aqui, que é semestral. Em um ano, você passa 3 semestres. Então rende muito, sabe? Rende demais. Então foi muito bom. Aí, ainda antes de terminar o doutorado, eu consegui uma bolsa para fazer um sanduíche na França, né? Em Paris, com um orientador. Ele foi orientador do meu orientador. Então era um senhor muito... idade avançada, mas muito gostoso trabalhar com ele, muito atencioso. Fiquei 1 ano lá, em Paris mesmo, né? Pensei comigo, bom, se é para ir para a França, se é para ficar longe do meu filho, que seja Paris, né? Vamos lá. Então fiquei 1 ano lá, foi sofrido, né? Por conta de estar longe do meu filho na época tinha 4 anos, era pequenininho, né? Então foi uma época assim, por um lado muito interessante, muito emocionante, né, do ponto de vista profissional, mas do lado pessoal foi triste, né, ficar longe do meu filho. Mas se eu faria alguma coisa diferente? Não, eu acho que eu não faria nada diferente. Inclusive aqueles 8 anos ali que eu fiquei afastado, foi muito bom, porque eu aprendi a entender a mente do aluno de ensino médio. Isso eu acho que muito diferente. Eu trabalhei com supletivo, então isso também me deu uma experiência muito boa, uma paciência muito grande que antes eu não tinha, né, de trabalhar com jovens e adultos. E foi assim que eu vim parar aqui. Depois que eu terminei o doutorado, a gente começa a procurar alguns lugares para fazer concurso, né? E eu sempre pensei em voltar para o norte. Por que eu estou falando em voltar para o norte? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Rio Branco, Acre. Eu não sou de Santa Catarina. Minha família é de Santa Catarina. Mas eu nasci em Rio Branco, Acre, morei lá até os 15 anos. Depois dos 15 anos, aí voltei lá para Santa Catarina, estudei, terminei a escola lá, fiz universidade, tudo lá. E não pensava em voltar para cá, mas eu sempre ficava de olho, né? E quando a gente estava lá, eu já tinha terminado o doutorado, o Sérgio estava terminando também, aí apareceu uma oportunidade, o professor Ricardo, que vocês conhecem, né? Ele foi lá na Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi participar de uma banca, de defesa de tese, que ele fazia parte da banca. Né? E acabaram nos apresentando o professor Ricardo, e ele nos falou que aqui a UFAM estava precisando de professores da área experimental, porque a área experimental precisava desenvolver aqui. Então, quer dizer, ele colocou a UFAM no nosso radar, né? Meu e do Sérgio. E a gente começou a pensar nisso, né? Então, ficamos em contato com o professor Ricardo. Quando abriu o concurso, a gente veio, né? E deu tudo certo, porque eram 2 vagas, né? Tinham 3 inscritos, o terceiro inscrito não
apareceu, era só eu e o Sérgio. Falei, olha, tem que... É nossa aqui, vamos ficar aqui. Então, era uma preocupação que a gente tinha, eu e o Sérgio, né? Porque nós éramos oriundos do mesmo laboratório, o mesmo orientador, nós tínhamos a mesma formação. Então, qualquer concurso que aparecesse, nós éramos concorrentes direto, porque era exatamente a mesma vaga, né? Física experimental, área de fração de raio-x. Então, a gente tinha essa preocupação. Então, quando apareceu aqui, né, é uma coisa que a professora Ursula sempre fala, é o problema de dois corpos, né? Você tem que arranjar um lugar que tenha as duas vagas. Era o mesmo problema que os filhos também enfrentaram, né, quando vieram para cá, certo? Então, graças a Deus deu tudo certo, a gente gosta muito daqui, gostamos muito daqui e vamos construir um laboratório aqui, um grupo de pesquisa bom, já está crescendo, né? Acho que só tem a crescer mais e com a ajuda de vocês, porque a gente espera, sem aluno, não tem laboratório, então a gente sempre espera que vocês vão até lá nos visitar e trabalhar com a gente. Falei demais? Não. Por que a senhora escolheu física? Por que eu conheci? É uma boa pergunta, né? Eu sempre gostei, né, de ficção científica, eu era um pouco nerdzinha, né, quando eu estava no ensino médio, até antes de entrar no ensino médio mesmo. E eu gostava de iniciação científica, de ficção científica, gostava muito de histórias de fantasia, né? E uma coisa que me tocou muito quando eu estava na escola ainda, eu estava em Rio Branco ainda, foi quando eu comecei a assistir a série Cosmos do Carl Sagan. Eu acho que é a história que todos vocês conhecem, muita gente acha que foi por aí, né? Mas estava passando na televisão e eu comecei a assistir aquilo e disse, nossa, que legal, né? E eu comecei a me interessar, como muitos de vocês entram na física através da astronomia, né, da cosmologia, começa a se interessar por esses assuntos, porque é um assunto que estimula muito a mente humana, né, a gente conhecer o nosso universo. Então acabei, né, sendo influenciada pelo Carl Sagan na série dele, na série clássica de Cosmos, né, e pelo meu pai também. Meu pai, ele sempre, apesar dele não ter estudado, ele não teve oportunidade de estudar, ele só fez até a 4ª série do ensino fundamental, mas ele sempre me estimulou. De que forma? Ele vivia comprando livros, ele comprava muitos livros, ele comprava enciclopédias, ele era o sonho daqueles vendedores de enciclopédia que tinha, vocês não nasceram nessa época, mas há muitos anos atrás... os vendedores de enciclopédia, eles batiam na porta, de porta em porta, eles iam vendendo enciclopédia de porta em porta. Meu pai comprava todas, aparecia um vendedor e ele estava lá comprando. Então a nossa casa era cheia de livros, cheia de enciclopédias. Eu ficava sempre folheando aquilo, lendo aquilo, né? E ele me incentivou nesse sentido, né? De estar sempre comprando e sempre... E quando eu falei, pai, eu não quero estudar mais aqui em Branco, porque aqui em Branco não tem o curso que eu quero. Na época eu queria engenharia mecânica. Eu quero ir para Santa Catarina, porque Santa Catarina é o melhor curso de engenharia mecânica que tem. Realmente ainda é, até hoje, né, referência de universidade de curso superior ainda é a engenharia mecânica de Santa Catarina. Eu queria ir para lá fazer engenharia mecânica. Aí, quando eu já estava lá, né, já estudando, já me preparando para o vestibular, quando eu fui fazer a inscrição, né, um pouco antes, escolher lá, aí me perguntaram, mas por que você vai fazer engenharia mecânica? Vou fazer engenharia mecânica porque eu gosto de física. Aí, por que você não faz física? Se você gosta de física, faz física. Aí, é verdade, né? Faz sentido, né? Aí, coloquei a primeira opção física, nem precisava ter feito cursinho vestibular, passei um ano estudando, fazendo cursinho vestibular, nem precisava porque na época o índice para entrar, eu acho que era 0,4, era só não zerar. Mas enfim, mas curso de física em todo lugar, né? Ainda é assim, é o tipo de curso que você entra fácil, mas é difícil sair. É fácil entrar, difícil sair. Se sai, né? Se sai. Vou mostrar agora um vídeo sobre as grandes invenções da humanidade. Vocês ao tema textual. Vocês podem achar a ordem diferente, pois
cada um de nós tem uma perspectiva do que realmente foi importante. No vídeo de hoje vamos conhecer uma das maiores invenções da humanidade. Elas fazem parte do seu dia a dia, outras continuam sendo aperfeiçoadas até hoje, sendo essenciais para a evolução da vida do homem na Terra. Então se acomode e vamos conferir estas curiosidades. 1. Ferramentas básicas. Uma das descobertas mais importantes durante o período paleolítico. Um lugar simples ajudava a nossa espécie a evoluir através da caça ou da produção de roupas e do corte de árvores. 2. A pólvora, inventada por alquimistas chineses, é uma das criações mais tirador de massa primitiva. Com a evolução, ela começou a ser usada em armas de fogo. 3. O vidro. Descoberto durante a era do bronze, é um dos elementos mais úteis para o nosso cotidiano. Presente vários objetos como smartphones, computadores e óculos, sendo de grande importância para a evolução da humanidade. 4. A roda. Quando falamos de invenções, não podemos esquecer dela. A roda revolucionou toda a experiência humana. Há registros de que o homem já utilizava há mais de 7.500 anos. Sem dúvidas, uma das importantíssimas invenções do homem. 5. A fotografia. Após tempos em que a única forma de retratar uma pessoa era através de pinturas, Joseph Méndez criou a primeira imagem fotográfica permanente, após um estudo rigoroso por prata utilizado em sua invenção, permitindo que todos guardassem para si retratos de seus parentes e amigos. 6. O radar. Uma das invenções mais úteis da história, surgiu graças às experiências do governo britânico, cujo objetivo era criar um raio da morte. Embora não tenha dado certo, percebeu-se que elas eram uma ótima maneira de monitorar o movimento de objetos distantes. 7. Comunicação sem fio. Responsável por acarretar muitas invenções, como os celulares, notebooks e videogames. A tecnologia sem fio surgiu em 1891, graças aos experimentos de um dos maiores inventores, Nikola Tesla, que está vivendo até hoje, permitindo que o mundo se comunique de forma integrada. 8. A vacina. Com certeza não poderia faltar nesta lista, uma das maiores invenções da humanidade, salvando milhões de vidas, proporcionando imunidade anticorpos ao ser humano, tornando-o resistente a doenças e seus agentes. A primeira vacina foi Edward Jenner contra a variola em 1796. 9. A internet. Claro que não poderíamos esquecer dela, pois ela é responsável por nos assistir neste vídeo neste momento. Embora não tenha uma data exata e tampouco o criador para a invenção, é considerável que ela teve início na década de 60, utilizada pelo exército norte-americano para transmitir dados entre as redes pequenas. A partir dos anos 80, com a entrada de companhias e instituições na rede, seu potencial comercial começou a ser explorado, e atualmente é difícil pensar em uma vida sem essa tecnologia revolucionária. Esse pode fazer algum comentário sobre ele? Tipo, quais são as invenções que a senhora acha que são importantes para a humanidade? Vocês colocaram só 9, eu gostei um pouquinho, né? Eu não consigo pensar em algumas mais. Eu tinha outro vídeo de 101. Ah, não. Acho que fica cansativo. Eu acho que faltou aí, talvez que deveria estar entre essas 9, a prensa graças a ela nós começamos a ter livros, as pesquisas começaram a ser publicadas, a ser divulgadas. Eu acho que isso foi um grande passo, né, para o desenvolvimento da ciência e da humanidade como um todo, a disseminação do conhecimento. Sem isso, né, eu acho que a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, eu acho que foi uma contribuição muito importante, né, foi a invenção da prensa, né, foi o Gutenberg, né, ele inventou
lembrei do Pateta Gutenberg. Alguém já leu o Gibi do Pateta Gutenberg? Não? Eu lembrei que foi o Gutenberg por causa do Pateta. Viu histórias em quadrinhos? É cultura também. Vocês não conhecem a coleção do Pateta? Pateta faz história, aí tem o Pateta faz história com Gutenberg, aí tem vários. Tem até o Pateta no Colégio de Matemática. Tem. Não, mas é outro. Pateta faz história. Eu acho que tem uns 16, assim, ele faz vários. O Leonardo da Vinci, Gutenberg é um. Né? Só que ele usa prensa para fazer suco, mas enfim. Mas eu lembrei por causa dele. Mas eu acho que a prensa de para pensar nessa parte de invenções, a gente pode considerar a invenção dos números ou da escrita como uma invenção da verdade, humanidade? a invenção da escrita, eu acredito que sim. Porque, querendo ou não, é uma invenção do ser humano. É uma invenção. O código escrito, ou a própria matemática, que a matemática é universal, também as contas seriam diferentes para cada pessoa do mundo. Então, é uma parte bem importante, porque unificou todo o conhecimento da humanidade, conhecimento matemático da humanidade. Porque assim, 2 mais 2 continua sendo 4 em qualquer canto do planeta. É universal, né? Eu acho que até qualquer civilização, até alienígena, pode continuar esse 4 para eles também. Mas enfim, qual o código que eles usam. Mas eu acho que a invenção da escrita, né, com certeza também foi, claro, foi anterior, que a prensa, bem anterior, né? Mas eu acho que essa... Quem foi que inventou a escrita? Quem foram os primeiros? Mesopotâmios? Não. Quem foram os primeiros a começar a registrar? Assim, com a escrita cuneiforme. Foi, né? Então, quer dizer, demorou um pouquinho, né? Foi uma coisa que não foi natural. Eu acho que foi uma coisa que veio da necessidade. Né? Eu acho que toda invenção ela veio da necessidade. Então, eu acho que realmente a escrita, eu acho que foi a primeira, até mais do que a roda. Mas eu acho que a matemática não poderia ser uma invenção, porque isso era dúvida, porque a matemática vai estar lá onde quer que esteja. A gente só usa números para reconhecer aquela representação. Você quer dizer que é um ponto de vista interessante, dizer que a matemática sempre esteve lá, né? A matemática, ela só precisou ser descoberta, não inventada. Tem essa diferença, né? Uma coisa é você inventar alguma coisa, outra coisa é você descobrir uma coisa que está lá, que existe, sempre existiu, mas só você não tinha conhecimento, né? Então é isso que você está dizendo, né? Que a matemática, ela sempre esteve, ela precisou só ser descoberta e compreendida, né? Na verdade, você compreender essas... Será que a matemática é uma invenção? É um ponto a se discutir. A matemática é inventada. Algumas partes da matemática pensadas, assim como Newton fez o cálculo diferencial integral para compreender toda aquela parte da física, né? Ele teve que criar uma matemática diferente, né? Então, a matemática simples de contar quantas ovelhas tem aqui, realmente sempre esteve lá, digamos assim, mas o que veio depois disso, não só na necessidade de contar, digamos assim, quantos frutos tem ali, enfim, essas coisas básicas, realmente esteve lá, mas não é só isso, né, digamos assim. Outras não, tiveram que realmente ser inventadas. Né? E só fazendo um comentário a mais, por exemplo, o Luiz falou que talvez a invenção mais importante tenha sido a escrita normal, ou matemática e coisa do tipo. Mas isso aí chega numa parte, ponto de vista, digamos assim. Eu acho que a invenção mais importante é o vídeo. Não, acho que tudo foi importante, tudo foi importante para o desenvolvimento da humanidade de modo geral. E não tem como dizer assim, a internet foi a melhor invenção ou algo assim do tipo. Então, tudo foi importante, não tem como dizer que aquela foi a mais, entende? Eu acho que é difícil também você classificar qual a mais importante, exatamente, né? Eu acho que para cada pessoa, você vai perguntar, cada pessoa vai pensar coisas diferentes. Assim como falar em vídeo, por exemplo, as 10 mais importantes. Não, sempre vai ficar uma de fora. Sempre vai ficar uma de fora. Eu diria o computador também. O computador eu acho que foi uma... Antes até da internet, né, seria a questão do computador. Um ponto também, que a gente está falando, beleza, a matemática ela sempre esteve lá. Só que o que nem sempre esteve lá são as técnicas que a gente usa, como tu falou. O Newton desenvolveu a técnica do cálculo diferencial e etc.
formas de interpretar a mesma coisa foram criadas nesse meio tempo. Sim, tudo sempre esteve lá, mas o olhar que a gente tem sobre essas coisas não foi sempre o mesmo. É algo assim, então, eu não sei se pode ser considerado ou não. Eu acho que o que a gente deve classificar como invenção é tudo aquilo que envolve algum mecanismo. Eu acho que a gente tem que partir daí, né? Que envolve alguma manipulação do material, né? Isso é uma invenção, uma coisa que você de repente deu um estalo, eu vou desenvolver esse material, ou aquele ditado que diz que a necessidade é a mãe da invenção, né? Eu estou precisando de alguma coisa que faça isso comigo, eu não aguento mais fazer, né? Como é a roda, por exemplo, né? A roda, a invenção veio da necessidade. Você precisa, né, se deslocar, você precisa usar uma ferramenta que te ajude a carregar um peso, né, ou até mesmo as roldanas, a deslocar grandes massas. Então eu acho que a gente deve classificar o que é invenção, é aquilo que você manipula um material para transformar em outro, né, ou que você monta alguma coisa, um dispositivo. A matemática eu acho que não entra nisso, realmente. A matemática eu acho que é um desenvolvimento do raciocínio humano. Eu acho que é uma coisa abstrata. A gente tem que, talvez, tirar, né, a mesma coisa que a escrita. Né? Falar, inventar a escrita. A gente inventou a escrita, mas ela veio de uma necessidade também. Né? Mas é mais uma, né, sei lá, uma questão até de sobrevivência, né? De você poder se comunicar. Da mesma forma, a fala também. Os grupos humanos que começaram a se comunicar, precisavam de comunicar. O ser humano é social, ele precisa viver, né, em grupos. A senhora falou algo muito importante que eu estava pensando, que as invenções elas surgiram de uma necessidade. Isso. E as pessoas elas tinham materiais para manipular. Hoje também tem. Só que eu estava pensando na área da educação. Por ter tido essa invenção do livro, né, do papel, da escrita, né? Hoje a gente substituiu muita coisa de antigamente, né, que as pessoas aprendiam na marra, né, aprendiam assim, acidentalmente, né, e hoje eles têm mais dificuldades só na teoria. A teoria ela é importante porque a gente pode alcançar mais rápido algum invento, né, mas a aprendizagem mão na massa, ela se perdeu um pouco, né, ainda mais para a área das crianças, dos adolescentes, né, fica mais para os adultos, né, para que eles tenham mais experiência, por isso que a gente vai visitar os interiores do Amazonas, a gente percebe que tem muitas pessoas, muitos homens com várias invenções, né, de agricultura, porque eles estão trabalhando. E eu queria saber da senhora se a senhora tem alguma visão a respeito disso para trazer para a área da educação, tanto na UFAM, como a senhora trabalhando no ensino médio, né, 8 anos ali, a senhora tem algum pensamento em relação a isso, algum projeto na sua cabeça, algum sonho? Na verdade eu acabei me afastando, né, dessa área educacional, né, exatamente porque eu acabei voltando para a pesquisa. Mas eu acho que nós temos que realmente desenvolver novas tecnologias educacionais, porque hoje em dia, eu vejo pelo meu filho, né, é muito difícil você prender a atenção de uma criança da mesma forma que eles usaram, usando o método que usaram com a gente. Senta na carteira, abre um livro, lê, estuda, escreve, copia o que está no quadro. Hoje em dia isso não funciona mais. Tá? Por quê? Porque os jovens de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas são estimuladas por outras coisas que na nossa época não existiam. Então a gente não pode querer que a educação continue da mesma forma. Você tem que evoluir junto. Então o meu filho hoje, ele pega o celular, ele mexe no celular melhor do que eu. Muitas coisas, Pedro, eu quero fazer isso pelo celular, faz pra mim. Ele faz pra mim. Por quê? Porque pra ele, aquilo é muito natural. Né? Ele é muito natural. Eu me coloco, eu me vejo na posição em que minha mãe estava quando eu cheguei em casa com o computador. Eu já estava na universidade, né? Lá na década de 90, né? Eu vi o computador, eu cheguei em casa com o computador. Minha mãe, meu Deus, o que é isso? Então eu me coloco exatamente na mesma posição. Quando eu vejo o Pedro, né, fazendo, manipulando esses equipamentos, né, com uma desenvoltura muito grande. Que na idade dele, eu girava só o botão da TV lá para tomar um canal, era o máximo de tecnologia que eu tinha acesso, sabe? Então a gente não pode realmente ficar, né, querendo que os nossos alunos continuem aprendendo da mesma forma que a gente aprendeu, porque é outro mundo.
Tá? Nos últimos 10, 20 anos, nós tivemos uma modificação comportamental social muito grande, devido à internet. A internet revolucionou. Certo? Então, hoje nós temos acesso à informação de uma forma que a gente não tinha. Qualquer informação que você queira hoje, eu sempre digo para os alunos, põe no Google o que você acha. Põe no Google. Se você não achar nada no Google, se você colocar e não der nenhuma entrada logo na primeira página, você não achar aquilo que você quer, porque aquilo que você quer não existe aí. Na primeira página lá do Google, você vai achar alguma coisa. Então, a educação hoje, ela deve envolver o celular, deve envolver a internet. Eu não sei direito como fazer isso, eu confesso a vocês, exatamente porque não é minha área. Não estudei, não fui a fundo nessa parte de educação, mas eu acho que tem que ter. Nós estamos precisando de pessoas que trabalhem nisso aqui, que possam trazer essa inovação para o ensino que está precisando, porque do jeito que está, a gente sabe que não está funcionando. A gente vê pelos nossos alunos, lá quem já dá aula, quem já teve acesso não teve experiência de trabalhar com os alunos do ensino médio, vê que não está funcionando do jeito que está. E eu acho que a gente deve tentar mudar isso, porque é um ciclo vicioso. Se a gente quer ter bons alunos de física aqui na universidade, a gente tem que pensar nos alunos que estão lá no ensino médio. Porque senão eles chegam aqui com dificuldades. Eles podem chegar com muita vontade. Eu acho que eu acredito que muitos de vocês chegaram aqui com dificuldades em física, com dificuldades em matemática. Eu acho que são as duas grandes dificuldades no ensino médio. Isso precisa realmente ser trabalhado em novas tecnologias. Do jeito que era feito antigamente não funciona mais. Eu vejo que o meu filho não funciona. Eu estava conversando com o professor Yuri, que chegou agora de Portugal, né? Ele disse que ele participou de uma reunião de pais e mestres lá numa escola de segundo grau, onde os pais estavam pedindo que os professores abolirem os quadros e dar aula via tablet. Os meninos ficam tão intertidos no celular que eles não prestavam mais atenção na aula. Então os pais pediram para tirar o quadro das salas deles lá em Portugal. A senhora soube, né, que foi fazer um... Sim, fez um pós-doc. Ele trouxe, conversando comigo, ele ficou admirado, né? Os pais pedindo para acabar com o quadro e usar só o celular na sala de aula. Os meninos ficam atentos. Sim. Às vezes em casa eu converso com meu filho, que está no outro quarto do WhatsApp. Ele não quer vir na mesa lá comigo, eu mando o WhatsApp para ele, dentro de casa. Eu fiz um grupo, eu, Sérgio Pedro. Tive que fazer um grupo de casa. Coisa assim está acontecendo lá. Mas é muito mais fácil você prender a atenção deles com esse equipamento, porque faz parte do mundo deles. Você vê um bebezinho lá, ele já é instintivo para ele, né? Ele já está deslizando o dedinho no vidro, né? Coisa que a gente nem. Professora, na sua área de pesquisa, eu queria saber como é que é feito quando uma experiência acaba dando errado, não sai daquela forma, qual é o procedimento que é feito? Ela descartada? Ou... Não, raramente a gente descarta. Então, mesmo quando a gente não tem um bom resultado, eu digo que é um resultado e ele merece ser relatado. Porque se você tentou fazer uma coisa, por exemplo, a gente trabalha ali com produção de materiais, novos materiais. Então, a nossa ideia é sempre produzir um material diferente através dos elementos puros. A gente parte dos elementos puros, uma mistura e tenta produzir um novo material. Se não deu certo, você relata do mesmo jeito. Porque é importante, na ciência, você relatar os erros. Para quê? Para que sirva de referência para outros cientistas não seguirem o mesmo caminho que você seguiu. Tá? Então, eu acredito, né, que tem muita gente que não pensa assim, vamos só publicar só o que deu certo. Não, você tem que publicar o que não deu certo. Para a ciência poder seguir adiante, você não pode permitir, de repente, que mentes grandes fiquem tentando, né, alguma coisa que você já sabe que não vai dar certo, você já tentou e não deu certo. Então, eu acho importante também relatar o que não deu certo. Mas o que a gente procura fazer, a gente dá uma maquiada, né? A gente não diz que não deu certo. Tem uma frase que é muito interessante, tá? Que é o seguinte, eu não me lembro quem foi, eu já li essa frase, já tentei gravar o nome do autor da frase, mas agora eu não lembro. Mas ela diz mais ou menos o seguinte: na ciência, você pinta o alvo ao redor, aonde a flecha caiu. Você lança a flecha, aonde a flecha caiu, você pinta o alvo. É isso que a gente faz, tá? Então, quer dizer, se não deu certo, mas a gente vai tentar ajustar, vamos tentar escrever de um jeito diferente e vamos publicar. Era isso que a gente queria. Não deu certo, não, mas era isso que a gente queria mostrar que não deu certo. Tá? Então, raramente a gente descarta alguma coisa.
Era nesse ponto que eu queria chegar. Como o tema é grandes invenções, algumas das grandes invenções aconteceram por acidente. Por acidente. Né? No caso do raio-x, ele foi descoberto pelo ponto feliz, a vulcanização também. Aí eu queria saber na sua visão se a gente poderia ao menos tentar analisar um pouco mais a fundo esse erro e não só relatar ele. Sim. Não, claro. Por que deu errado? Por que não está funcionando? Né? Você imaginou alguma situação, imaginou alguma coisa que não deu certo. Deveria ter dado, né? Digamos assim, você fez um cálculo, você fez uma conjectura, você elaborou uma hipótese, né? Acreditando que fosse dar certo e não deu. Por que não deu? Você vai a fundo para descobrir. Eu acho que isso é válido, sim. Exatamente a questão. Por que não deu certo? Você vai tentar descobrir por que não deu certo, porque em outra situação, né, você pode chegar, digamos assim, na mesma porta, no mesmo erro. Mas olha, eu já sei que aqui não vai dar certo. Então, eu acho que tem que sim. Mesmo que não esteja dando certo, você tem que descobrir por que não deu certo. Quando você descobre por que não deu certo, tá, agora eu já sei, não faço mais isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Bom, antes de continuar, vou mostrar mais um vídeo. Seguindo a lógica da tua pergunta, vamos mostrar algumas invenções do século passado. Elas não apenas não deram certo, mas eram bem estranhas atualmente. Eu acho que o espírito humano é muito inventivo, né? Eu acho isso fantástico, ter essas ideias mirabolantes e executá-las, né? Ai, que ideia fantástica que eu tive. Cara, o gosto do público, né? Pode até ser uma ideia fantástica, mas se vai dar certo, né? Eu acho que toda tentativa é válida, porque eu acho que aquilo que eu falei, às vezes dos erros, né, aparecem coisas interessantes. Aí você tá ganhando do bebê boa, devia ter usado alguma coisa assim. Já me poupar algumas preocupações. Professor, a gente já viu algumas vezes na parte de história da física, que geralmente tem alguns experimentos ou algumas invenções que surgiram, que elas surgiram simultaneamente em vários lugares do mundo diferentes. Tipo, um cara na Holanda descobriu algo ao mesmo tempo em que alguém lá na Alemanha também fez a mesma coisa. Por que você acha que isso acontece? Que pessoas diferentes, em cantos diferentes do mundo, conseguem enxergar
a resultados quase que simultaneamente. É um pouco estranho de se pensar nisso. Eu acho que na ciência, principalmente já quando começaram as publicações, né, quando começaram a disseminação de artigos científicos, eu acho que existe sempre uma tendência. Né? Mesmo naquela época, mesmo antigamente, já se existia publicação de artigos científicos e existia uma tendência a você estudar, né, determinados assuntos. Hoje em dia, qual é a tendência hoje, grande tendência de estudar? A grande tendência hoje, eu diria até que é grafeno. Né? Na parte de materiais, estudar grafeno. Todo mundo está estudando grafeno. Né? Então, muita coisa nova está aparecendo. Tá? Porque agora o nosso volume de informações é muito maior. Tá? Mas, naquela época, eu acredito que é isso. Tá? Um interesse mundial, de repente, ou pelo menos 2 cientistas em uma determinada situação, em resolver um determinado problema, acaba levando a isso. 2 pessoas diferentes, em lugares diferentes, chegarem à mesma solução, às vezes até simultaneamente. Eu acho que isso acontece e eu mesmo, muitas vezes, já perdi alguns artigos chineses. Eles publicou antes, estava estudando a mesma coisa que eu estava estudando, publicaram antes, não, acabou. Aí o trabalho já não... Esse é outro tipo de trabalho que a gente perde, quando alguém publica na frente. Mas quando isso acontece, a pesquisa para? Na verdade a gente tenta trabalhar a gente tenta trabalhar, a gente deixa de trabalhar aquilo que foi publicado, né? E a gente tenta procurar um viés que não foi discutido, que não foi explorado no artigo. Normalmente é isso que a gente faz. Né? Então, por exemplo, a gente está lá trabalhando aqui com o Ernest, titânio, níquel e estânio. Né? Foi publicado? Foi. Como é que ele foi produzido? Ele foi produzido assim, assim, assim. Opa, pera lá, nós estamos produzindo diferente. Então, ainda tem um nicho, sabe? Então, sempre ter essa preocupação. Você está de olho nas publicações para saber se alguém já não publicou seu trabalho na frente. Isso já me aconteceu, já aconteceu com a gente. Se não há como fazer uma proteção da propriedade intelectual antes do fato, né? Que pode ter mal feito. O plágio hoje é muito discutido no meio científico, né? Está muito intenso. Claro. Então, a senhora vai começar a desenvolver uma pesquisa importante aqui com o setor ali do raio-x, né? Então, não há como lançar essa ideia, já protegendo intelectualmente antes que o outro tente. É assim. Porque tem um custo, né, professora? A senhora trabalhou há 3, 4 anos, e aí o cara lá num minuto te derruba, vamos dizer assim, né? Você consegue hoje em dia não publicar o seu trabalho, tá? Mas você consegue colocá-lo na rede. Agora, como é que é o nome? Isso, tá? Você coloca lá. Mas é um trabalho que não é considerado publicado porque ele não passou por um referido, ele não passou por uma avaliação dos pares, digamos assim. Quando você vai submeter um artigo, você submete um artigo, o artigo ele é enviado para 2, 3, às vezes até 4 pesquisadores daquela área, tá? E eles vão dar um parecer sobre aquele artigo. Às vezes ele é usado, às vezes eles pedem para corrigir, eles pedem para você discutir outras coisas. Então, quer dizer, quando um artigo é aceito para publicação, significa que ele já passou pelo aval de especialistas. Tá? E esse site que tem é onde você coloca a tua pesquisa, mas ela não passou por um referido, mas pelo menos está lá. Você pode dizer, eu comecei primeiro. Não está publicado oficialmente ainda, mas já está lá. Tá? Tem isso. Na parte de materiais é o CONDMAT. Né? Então, o CONDMAT a gente faz isso. Tá? A gente já protege, é uma forma de proteger. Não é oficialmente publicado, mas pelo menos você já mostra que você já está trabalhando naquilo, já não é... Porque tem um custo caro, né? A pesquisa sem falar no teu estudo, muitos anos, né? Você vê de repente desaguar em minutos, né? E não é uma coisa que... Mas eu não gosto muito de colocar no CONDMAT, nunca coloquei nada. Eu sempre prefiro ir direto para a publicação. Ainda nessa pauta, professora, no caso da invenção do avião, que ainda existe discussão até hoje, os irmãos se criaram, ou foi o brasileiro? Qual é a sua opinião em cima disso? Se realmente deveria existir essa política de eu fiz, então é propriedade minha e pronto, acabou. Ao invés de ser uma coisa que poderia ser feito através de uma organização, por exemplo, a ONU, talvez, e divulgado para que não houvesse fui eu. Por isso que hoje em dia existe, né, questão das invenções, hoje em dia existe a questão da patente. Então, se você vai ter uma invenção, se você quer que ela seja atribuída a você, você faz uma patente daquilo dali.
Quando você vai tentar registrar a patente, antes de ser registrada, é verificado em todas as outras patentes se já não foi registrado algo semelhante. Então, hoje em dia, é um pouco mais difícil disso acontecer. Né? Hoje em dia já existem mecanismos de você proteger a sua propriedade intelectual. Tá? Na época lá do MONG, dos irmãos Wright, né, não era muito estabelecido ainda. Mas se bem que foram duas, eu digo que os americanos gostam de dizer que foram eles que inventaram o avião. Na verdade, os irmãos Wright, eles desenvolveram um método de ficar no ar. Né? Mas eles tiveram que ser catapultados. Né? Não sei se vocês sabem a diferença. Né? Eles foram lançados e conseguiram ficar lá. Né? Mas, na verdade, foi o Dumont que saiu sozinho, levantou voo. Né? Então, quer dizer, a controvérsia está aí. O que é o avião? É aquele que sai do chão sozinho ou é aquele só que é lançado, né? Sim, um professor meu de geografia até comentou uma vez que Santos Dumont ele era o tipo nerd. Ele criou uma coisa e ele queria se mostrar para todo mundo o que ele criou. Então ele foi lá, deu a volta dele em torno da Torre Eiffel e não se preocupou tanto com isso. Ele não, vou patentear isso aqui foi eu que inventei. Enquanto os irmãos Wright não, eles estavam lá justamente para desenvolver um produto ou algo assim do tipo. Já tinha uma mente empreendedora, né? Muitas vezes o cientista ele não tem a mente empreendedora. O cientista está pensando só realmente na ciência. Eu vou descobrir se isso aqui dá certo, eu vou montar esse negócio, mas ele está pensando nele, ele está pensando na satisfação dele de ter inventado, e não, de repente, no produto. Né? Isso é coisa de engenheiro. É o engenheiro que precisa. O engenheiro que pensa no... É verdade, a grande diferença de físicos e engenheiros é essa. O engenheiro é empreendedor. Né? Ele usa o conhecimento dele e vai atrás para empreender aquilo lá. O físico, ele gosta do laboratório. Parece que o Santos Dumont está tão preocupado em voar que ele esqueceu da maior invenção, que foi o relógio de pulso, né? Não, o relógio de pulso. Ele amarrou, né? Ele estava incomodando ele lá, ele amarrou e inventou o relógio de pulso, né? E talvez você ganharia muito dinheiro, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acredito que vai ser bem rápida, e era para ter feito logo no início também, mas por exemplo, do nada começaram a falar de volta sobre pesquisa, então eu quero fazer minha pergunta. Porque grande parte dos físicos se voltam à área da matéria condensada, porque somente por causa do... Difícil responder essa. Não, porque, por exemplo, eu digo pelo departamento, se vai pesquisar sobre os professores, eu diria de 50% até mais do que isso, são voltados à matéria condensada. É claro que não é tudo a mesma coisa, mas, enfim, a área geral, digamos assim, é matéria condensada. Então, por quê? Bom, talvez porque nós vivemos num mundo material, talvez. Quando se fala em matéria condensada, você pensa em material, nós estamos rodeados disso. Né? Então, acho que por isso que é muito importante você estudar a matéria, matéria condensada. Mas eu acho que isso é local aqui. Né? A gente tem muita gente na matéria condensada, é uma característica aqui da UFAM, é local. Mas se você vai em outras universidades, isso é um pouco mais distribuído. Não é tanto assim. Eu acho que aqui só foi uma digamos assim, foi uma confluência, né, que acabou gerando essa pequena anomalia de ter mais gente na matéria condensada do que, por exemplo, da área de física atômica, molecular ou até nuclear. Mas nas outras universidades é um pouquinho mais distribuído. Mas eu acredito que a matéria condensada acaba tendo um apelo maior, porque, afinal de contas, né, hoje em dia o nosso mundo, principalmente a parte física, quem pensa um pouquinho mais de física aplicada, né, é você conhecer a matéria. Isso não pode causar algum problema ao departamento ter cientistas daquele tipo lá? Para pós-graduação isso não é legal, tanto que foi uma das grandes questões, né, que nos trouxe para cá e trouxe outros professores para cá. Né, foi a iniciativa do departamento de começar a investir em professores na área de física experimental, né, porque só tinha mais a parte teórica. E para pós-graduação, hoje, no país, a CAPES, ela pede, né, que o corpo docente do curso de pós-graduação de física seja até um pouquinho mais de física experimental, 60% a 40%, seja mais ou menos nessa... Nós estamos chegando lá, né, mas ainda não. Certo? Mas dos 6, 7 anos para cá, né, que a UFAM, o Departamento de Física, começou a perceber essa necessidade de ter física experimental. Então,
tudo depende, né, dessa iniciativa, tudo dependendo dessa iniciativa realmente do departamento, de abrir um concurso para vagas pedindo esse tipo de professor, pedindo esse tipo de profissional. O último vídeo que vou mostrar é um pouco crítico e queria saber quais de vocês conhecem alguma invenção criada por uma mulher ou conhecem alguma mulher inventora. Conhece? Uma mulher inventora? Ou alguma invenção feita por mulher? Deve ter, mas agora eu não consigo pensar assim. A Megan Curie, ela era uma pesquisadora, não sei se ela inventou, ela descobriu, né? Ela descobriu os elementos químicos radioativos, radiopolônio, né? Ela é o esposo dela, mas não chegou a... Ah, sim. Mas ela não descobriu o espectro de né? Foi só... ela aplicação. Ela constatou. Foi só isso. Mas assim, ela não inventou o método de espectroscopia. Não foi ela que desenvolveu, ela só era uma aplicadora do método. Ela aplicou, foi a ideia de aplicar, né? Sim, apesar de não ter analisado mais de 200 mil espectros, ela era só assim, outra pessoa que aplica algo que já fez. Apresenta 5 itens que talvez você não saiba que foram inventados por mulheres. Não se esqueça, o 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E para comemorar, o Nega brasileiro separou 5 invenções que você provavelmente não saiba, mas foram idealizadas por elas, divas criadoras. Vamos conferir? A sacola de papel, aquela mesma de fundo quadrado que você bem conhece, foi criada por uma mulher chamada Margaret Knight, sabia? Aliás, não apenas a sacola, como a máquina que a produzia. O conceito foi tão bom que não demorou para que algum espertinho tentasse roubar a ideia, mas Margaret venceu a briga nos tribunais em 1871. Falando em briga, prepare-se para ser eternamente grato às mulheres. Afinal, foi mais uma delas que inventou um incrível banco imobiliário que você jogava com seus amigos. A criação de Isabelle ficou pronta em 1906 com a finalidade de mostrar uma teoria econômica que provava a desigualdade financeira nas várias camadas sociais. O jogo mostra como uma pessoa acumula vários bens, enquanto outra precisa lucrar muito para conseguir o mínimo. Na época, a ideia foi vendida para a Parker Brothers por apenas $500, incluindo os royalties. Mudando um pouco de assunto, sabe aquela história de mulher volante, comigo gostoso? Pois o machismo à parte é graças a outra mulher que hoje se dirige com mais segurança. Afinal, o ano de 1903 foi marcado pela criação de Mary Anderson, que resolveu colocar 2 hastes emborrachadas no vidro dianteiro do carro, para que elas pudessem ser ativadas em dias de chuva. Já que o assunto é vidro, vale lembrar que é responsável pelo vidro invisível presente em óculos, janelas, lentes e afins foi Kathleen Blodgett, a primeira mulher cientista da General Electric. Em 1935, ela descobriu uma forma de aperfeiçoar o vidro já existente sem que ele se quebrasse. E se hoje você tem acesso fácil a qualquer informação que quiser, é graças a Grace Hopper, que em parceria com Howard Laker desenvolveu o primeiro método de programação de computadores em 1944 em Harvard. Ela foi responsável pela façanha de converter linguagem escrita em código de programação. Valeu, Grace! Curtiu essa pequena homenagem? Coisas interessantes. Essa da sacola é boa, né? A mulher inventou a sacola, ainda queriam roubar dela. É interessante. Por que não tem tantas mulheres inventoras, né? Eu sempre penso o seguinte, eu vejo comigo, né? A mulher, ela sempre tem que se desdobrar, né? Às vezes você está aqui, você tem que dar aula, você tem que fazer sua pesquisa, mas eu tenho casa, eu tenho, né? Eu tenho meu filho,
Eu tenho que fazer o almoço para ele, eu tenho que levar ele na escola, né? Eu tenho que levar ele na aula de inglês, né? Eu vivo em função, eu pelo menos, né? Eu vivo muito do meu tempo é dedicado a ele. Então eu acredito que as mulheres, elas acabaram ficando, né, um pouco para trás nesse sentido, exatamente por conta dessa grande responsabilidade que a mulher assume para si. Não adianta, ela pode querer ser uma inventora, ela pode querer ser uma grande exploradora, mas mais cedo ou mais tarde ela vai ser mãe. Tá? E isso toma muito do tempo da mulher. É diferente para o homem, completamente diferente para o homem. Ele pode ser um pai presente, pode estar sempre ali, mas a exigência dele é outra. Para a mulher é muito maior. Né? Então eu acredito que por isso que a mulher acabou ficando um pouco de fora. Né? Eu acho que até hoje isso acontece ainda, apesar de a gente estarmos numa sociedade muito mais evoluída, nós aqui, né? Nossa sociedade, porque infelizmente no mundo todo não é assim. Existem várias culturas em que a mulher ainda é submissa, a mulher ainda é considerada inferior. Então, você tem muita coisa para ser mudada ainda no nosso planeta. Mas a nossa sociedade, mesmo tendo essa procura da igualdade de gênero, a gente não chegou lá ainda. A gente ainda, infelizmente, né, não conseguimos tratar a mulher no mesmo pé de igualdade do homem. Não estou falando de termos físicos, isso é ridículo discutir isso. Né? A mulher quer ser tratada igual homem, então vai lá puxar pedra. Né? Não é isso. É a questão intelectual. Eu acho que a exigência intelectual pode ser a mesma. Claro que a física não. Notoriamente a mulher fisicamente é mais frágil. Não tenho dúvidas. Tá? Mas eu acho que intelectualmente nós estamos no mesmo patamar. Mas somos mães também. E eu acho que isso é fundamental para a mulher. Né? Ela desenvolver esse papel de mãe também. Então vocês meninas aí, tá? Estudem, deixem para ter filho depois. Tá? Porque a perspectiva de vocês muda. Certo? Professora, nosso tempo acabou. Então, é lógico, acabou, né? Então, muito obrigado, pessoal, para quem veio nos prestigiar mais uma vez. Professora, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece demais. Eu que agradeço o convite. E obrigada. Eu gostaria de agradecer a professora. Palmas para ela. E na semana que vem. Não. Semana que vem. Tem, né? Pensava que era feriado. Na semana que vem tem mais um Science Talk. Eu não sei o tema, mas vai ter sobre Matrix com o professor Denilson. A professora Daniela também pode vir para conversar com a gente.